que geralmente uma pessoa procura quando vai adquirir um filhote de dog? Geralmente um pastor, por exemplo. Quando a pessoa quer um filhote de pastor e quer ter esse dog em sua vida, na sua casa, com a sua família. Geralmente, quando uma pessoa procura um pastor, é no contexto de guarda e proteção territorial, pessoal, da família. Geralmente esse é o aspecto para a pessoa adquirir um dog pastor alemão. Um pitbull também geralmente é no aspecto de proteção, ainda que o pitbull, na sua essência, na sua origem primária, não é um dog de guarda e proteção territorial nem pessoal. A sua genética era e ainda é, na sua essência, para combater outro animal, outro dog. Mas pessoas também adquirem e tem esse manejo, até pelas misturas que há, para fazer a guarda ali da sua casa, da sua residência. Caça. O Rottweiler. Rottweiler geralmente, a pessoa não adquire um Rottweiler para colocar um narizinho de palhaço, um chapéuzinho de festa, de aniversário. A pessoa não adquire geralmente um Rottweiler para entretenimento. Geralmente o Rottweiler é adquirido para fazer guarda e proteção. E assim por diante. A pessoa, ao adquirir um dog, tem uma visão daquele dog para um tipo de situação ou situações. Agora, quando a pessoa adquire um box, qual é a visão que a pessoa tem ao adquirir um box? Se nós vermos pelos meios sociais, pela divulgação da internet, é simplesmente um dog de entretenimento. É como um dog de distração para a pessoa como que se sentir bem. É sempre geralmente dogs no sofá, na cama, fazendo algo engraçado, com aspecto de entretenimento e assim sucessivamente. Geralmente o box que é apresentado nessa geração são fora do aspecto de guarda e proteção. Por isso alguém pode até estranhar o box que é apresentado aqui. Uma pessoa fez um comentário como que o meu box não era puro por fazer guarda e proteção. Olha a visão da pessoa. A pessoa tem a visão que um dog puro, original, é dog dentro do aspecto de entretenimento. Um animal que não faz guarda e proteção. Olha a visão da pessoa, que o dog que faz guarda e proteção box não é puro. As pessoas mal conhecem essa raça. Eu caminho com o Baruch. Várias vezes eu já ouvi: que dog é esse? Que cachorro é esse? Ele é muito confundido com o Pitbull. O meu box, até pelo aspecto físico dele. Imponente. Musculoso. Veja a filhote. A fêmea. As pernas dela são mais musculosas. Com aparência mais definida do que os próprios machos. Esse aspecto é do Baruch. Da genética do Baruch. O Pitbull. É Pitbull? Não, é box. As pessoas não sabem o que é um box. Na sua essência.
Na minha adolescência, o boxe era visto como dog de guarda e proteção. Não havia boxe com aspecto de entretenimento, palhação. Esse aspecto de entretenimento, bobalhão, brincalhão, veio através da internet. Mas no dia a dia você passava pelas casas, havia vários boxes. Na minha adolescência, quando eu falo vários, pelo menos ali, naquele setor ali, tinha 1, 2 ou 3 boxes. Quando você passava ali pelas casas, os cachorros não estavam ali para entreter, não. E a ação que eles tinham não era para fazer você sorrir, não. Era de guarda e proteção. Você percebia que se você entrasse ali, o dog, ele iria fazer a proteção do território, de si próprio, da família. Ele não chegava ali para poder interagir com você, não, no aspecto de entretenimento. Ele ia interagir com você no aspecto de proteger ali onde ele está. Se eu chegar numa casa, se eu fosse chegar num local para comprar um box, como eu falei em algum vídeo, comprar um filhote, ele está lá 3 mil reais, 5 mil, 6 mil, 7 mil, 10 mil reais, que tem filhotes nesse preço, 10 mil reais. Um criador vendeu 20 box filhotes para o Japão. Ali não saiu a menos de 10 mil reais não, porque ainda foi pago em dólar. 20 filhotes de box. O canil dele é um canil de exposição. Os boxes dele ganhou várias exposições. Mas a pessoa fazendo entrevista lá com ele, e os boxes dele ali, ele mostrando, o dog com nenhuma expressão diante do entrevistador. Totalmente indiferente. É como o dog vai se apresentar. Ele não pode demonstrar aspecto de guarda e proteção. Ele pode ser desclassificado, porque o juiz tem que passar a mão no cachorro, tem que pegar na boca, pega nas costas do cachorro, na pata, até na parte íntima do animal. Porque às vezes tem que ver se o dog ele gerou ali a sua parte íntima de uma forma saudável. Tem dog macho que só tem um testículo. Ou um é maior do que o outro, ou um não desenvolveu. Então a pessoa passa a mão ali para ver se tem os dois e se está tudo em ordem. Onde alguém, um estranho, vai passar a mão no testículo do Baruque? Não consegue passar a mão nem na cabeça dele. Eu olhei aquele box, o dog sem expressão diante de uma pessoa estranha. Quando aquele comportamento é gerado pelo adestramento é diferente. Por exemplo, as pessoas que vieram adquirir aqui a Valentina, as pessoas chegaram ali no portão, eu já deixei o Baruque solto só para a pessoa entender o que é um box mesmo. Quando a pessoa chegou, o Baruque já foi lá fazer a proteção do território. Eu prendi o Baruque na guia, convidei as pessoas para entrarem, e o Baruque querendo fazer o combate na guia. Eu dei o comando para o Baruque se conter. Adestramento. O Baruque sentou e ficou encarando as visitas. Ele começou a latir. Quando eu entrei para dentro para pegar alguma coisa. E as visitas lá fora. Quando eu dei o comando, eu estava lá fora, o Baruque sentou e ficou só encarando. Quando eu entrei, eu escutei ele latindo. De dentro de casa, eu dei o comando para ele se conter. Quando eu voltei, ele estava sentado encarando as visitas. Lá do lado de fora. Porque eu entrei rapidamente, mas nessa que eu entrei, ele, percebendo que eu não estava no ambiente, ele
voltou ali a função de guarda e proteção. Não que ele não estivesse quando ele estava sentado sem latir. Meu dog sempre está na função de guarda e proteção, latindo ou não. Mas quando eu dei o comando para ele se conter, eu estava lá fora, com as pessoas que iriam adquirir a Valentina. E eu pensei, quando eu entrar, ele vai querer fazer o ataque, porque ele não vai me ver aqui. Aí eu entrei e justamente ele já começou a latir novamente. Eu dei o comando de dentro, ele parou. Quando eu voltei, ele estava sentado. Ali eu comecei a conversar com as pessoas e ele sentado, como que do meu lado, mas na guia. Ele poderia estar sem guia também, que ele ia ficar sentado ali e não faria o ataque. Mas, por causa das pessoas, a pessoa se sente melhor com o cachorro preso na guia. Sendo que a melhor contenção para um dog é o próprio adestramento, não é a guia. A guia poderia quebrar, soltar, como aconteceu. Uma pessoa veio aqui em casa, eu tenho alguns equipamentos de musculação, eu tenho espaço aqui onde eu faço musculação, eu treino, e eu estava vendendo aqui um equipamento na época, a pessoa veio aqui, aí estava lá fora, aí eu falei para a pessoa se afastar um pouco do cachorro, porque o cachorro estava muito nervoso, o Baruque. Eu imagino da pessoa ter a visão que o box não faz guarda e proteção, mesmo o dog ali, naquele instinto de combate. Aí a pessoa afastou só um pouco. O Baruque quebrou, a guia quebrou. Ele quebrou lá onde estava preso. Quando o Baruque foi morder a perna da pessoa, eu dei 2 comandos. O Baruque parou, sentou e ficou de frente para a pessoa, olhando para a pessoa. Com o semblante fechado. Falei para ele voltar e prendi com mais segurança. Mas a segurança foi ali o adestramento. A guia não pôde conter ele. Tem vídeos que eu falo no manejo de rua a respeito disso. E o Baruque sentado do meu lado, encarando as pessoas e eu conversando com ela. A partir do momento que o Baruque foi vendo eu conversando com as pessoas, etc., ele deitou. Mas ele ficou em observação. Então existe um manejo de você conter o dog no adestramento, no aspecto de combate. Agora, o dog não recebeu adestramento. O dog não recebeu esse manejo. Aí eu vou comprar um filhote de boxe. Eu chego lá para comprar, tá os pais, e o dog não tem nenhuma reação de me combater, uma pessoa estranha, uma pessoa que não é do ambiente, a pessoa abre o portão, eu entro, o cachorro nem liga, nem se importa, e não é por um adestramento, por um comando, por uma técnica, por um manejo de obediência. O dog não tem genética para combater um invasor, uma pessoa estranha. Eu dificilmente adquiriria um box desse. Quem sabe doado. E eu conseguisse ali, com a minha experiência, trabalhar, tirar alguma coisa ali, se é que aquele dog tem alguma coisa para tirar, no aspecto de fazer guarda e proteção. Pois tem dog que não tem. Mesmo o dog sendo daquela raça para aquilo, dog, tem pastores que eu vejo na internet. Dog fugindo, com medo. Rottweiler. Eu fui fazer um treino no Rottweiler. Eu entrei na residência, eu estava com a roupa. O dog não teve combate comigo. Eu tive que fazer um trabalho para o dog ali ter alguma reação, para o dog me morder. O dog ficou tipo pulando na minha frente, mas sem combate. Se eu pressionasse mais ali, aquele dog ia fugir. Dog grande, forte, bonito. Se você chegasse no portão assim, você tem aquele impacto. Que o dog levanta a cabeça, ele dá uma bufada e você fica ali intimidado. Mas se entrar o dog no combate, se pressionar o dog até foge. Aí eu entro numa residência para escolher um filhote de boxe. E o dog vem balançando a cauda, a traseira ali, se balançando todinho. Como que sorrindo. E não tem combate. Eu não conseguiria pagar
qualquer valor que seja num filhote de um box desse, ou de outra raça, no aspecto de guarda e proteção. Eu procuro, em vários aspectos de um dog, mas um dog de guarda e proteção. O box que é apresentado aqui no canal é box de guarda e proteção, que tenha no mínimo instinto, genética, o mínimo de performance para o combate, porque ele deve ser trabalhado. O instinto do animal, a performance dele, só vai ser desenvolvida com treinamento. A performance de qualquer pessoa. A pessoa pode ser inteligente para a área acadêmica, mas ela precisa estudar para ter uma melhor performance no concurso, no seu trabalho. Isso eu estou falando de uma forma intelectual. Físico também, um atleta. E quando você trabalha manejo de guarda e proteção num dog, é os dois aspectos. Você trabalha o físico dele e trabalha o psicológico dele, o intelectual, para ele ter uma boa performance. Agora, se o dog não tem isso dentro dele, não há o que tirar de onde não tem. Tem uma teoria que o mundo foi criado do nada. O nada não cria alguma coisa. É alguma coisa que cria do nada. Não há como o nada surgir algo. Para surgir algo do nada, tem que ser alguma coisa que faz aquilo surgir. Tem que ter uma criação. E se o dog dentro dele não tem esse aspecto, ele não tem essa genética, não há como o adestrador extrair algo que o dog não tem a oferecer. Eu chegar num lugar para escolher um box, tá lá, box filhote, 3 mil reais, 5 mil, 10 mil, pode ser o campeão de exposição do mundo inteiro, box mais bonito do mundo inteiro, de exposição, de nariz, de focinho, de orelha, de pata, de peito, do que for. Se o dog não tem aspecto de guarda e proteção, para mim não serve. Eu não vou pagar, e pagam caro só em aspectos exteriores. O dog tem uma aparência, mas aquela aparência imponente não tem dentro do dog. Eu preferi os dois aspectos, ter o porte e o temperamento. Mas se for para me escolher para a minha casa, você escolhe que é um dog bonito ou que é um dog que faz o trabalho? Eu prefiro um dog que faz o trabalho. Ter um dog na minha casa, com a minha família, comigo, que não vai fazer guarda e proteção, um dog que não consegue nem se defender, um dog que foge, que tem medo, para mim não serve. Aí alguém olha esses filhotes e estranham, porque não tem essas informações reais do boxer. A pessoa foi criada, condicionada a ver um boxe sem temperamento, sem a função. Aí tem comentários como essa pessoa fez. Se meu dog era puro, porque tem aspecto de guarda e proteção. Por ter aspecto de guarda e proteção não é puro. Se eu pudesse julgar esse caso, é justamente o contrário. Dog boxer que não tem aspecto de guarda e proteção, esse que não é o puro. Em prática é isso. Um dog que não tem genética, o dog foi criado com aquela função, para aquele trabalho, mas não tem aquela função, não tem aquele trabalho, então não é o dog a qual foi criado para tal. E vejam aqui, o boxer que é apresentado aqui, ele tem os dois aspectos. O meu dog box Paruk, e vejam pelos filhotes, tem os dois aspectos. Tanto físico, de porte, como de psicológico, temperamento. E além dessa questão do temperamento, que é apresentado aqui por esses filhotes, pela genética,
ainda tem o manejo de adestramento, a qual eu transmito aos dogs. O meu dog, ele tem aspecto físico, ele tem um temperamento e ele tem um manejo de adestramento para o dia a dia. O meu dog, ele foi trabalhado dentro desse aspecto de guarda e proteção. É uma genética transmitida física e psicológica do animal condicionado ao trabalho, à função a qual o mesmo foi criado. Todo o meu contato com os animais aqui é adestramento. Todo contato que no meio natural os machos adultos, pai, mãe, a matilha, os filhotes têm, tudo ali é um condicionamento para vencer adversidades futuras. As pessoas veem um dog interagindo, a pessoa tem uma visão humana. Os dogs estão interagindo, eles estão treinando para possíveis adversidades futuras, de sobrevivência, de perpetuação da espécie. Todo interagir dos animais é como uma competição, porque para se vencer na vida, precisa vencer. E para vencer, você precisa competir com situações e outros que aparecem por vezes no caminho. Para a pessoa passar num concurso, ela está competindo com várias adversidades da sua própria realidade, de trabalho, de estudo, de tempo, de saúde, de família, de geografia, condução, para ir num local, voltar, estudar, competindo com outras pessoas, para chegar na prova e vencer essa adversidade junto com os competidores para aquele concurso. No esporte, os animais, eles estão nessa performance de treinamento e os pais educam seus filhos para vencerem as adversidades. Todo o meu contato aqui com os animais, eu estou transmitindo adestramento, mesmo sem usar palavras verbais. Eu não preciso usar palavras verbais para transmitir o comportamento que eu quero dos meus dogs. Isto é algo bem natural para mim. Como eu trabalho adestramento dos meus dogs há bastante tempo, desde a adolescência, dos 14 anos de idade, para mim é natural transmitir, através do meu próprio comportamento, o que eu quero deles. O som que eu transmito, os animais entendem som, não palavras coordenadas como nós entendemos. Os sons que eu transmito é confirmando aquele meu comportamento que eu quero para aquela situação. Dessa maneira eu vou transmitindo um condicionamento na mente do dog a qual eu quero. Veja bem, tem cavalos aqui na frente. A tamura já está lá para fazer como a proteção do território. O Baruque nem está lá, mas ela já está. E o Baruque também está solto no quintal. Tamura livre. Vejam como é o psicológico dessa dog. Como eu falei em outro momento, ela não é grande fisicamente, mas psicologicamente ela é gigante. Ela tem um aspecto muito forte no contexto de combate. Ela tem uma genética muito forte para combater animal. Quando ela vê um dog, o drive dela vai nas alturas. A pessoa com o manejo correto consegue condicionar o animal para uma boa guarda territorial, até pessoal. Essa questão dela combater um animal, um dog,
a pessoa transmite para o invasor. Aí é onde entra o figurante. Agora o Baruch já está lá também. São aspectos da genética dos dogs. Tem dog que não tem esses aspectos de combater para defender o seu território ou a si próprio, ou o seu dono. Há pouco, a Tamura, que ela não é adestrada, a Tamura eu não adestrei ela. Na realidade eu adquiri ela para fazer a cruza mesmo, com o Baruch, tirar um filhote para mim e o dog fazer pelo menos uma cruza na vida dele. Mas ela começou a latir bastante lá na frente. Mais do que o Baruch. O Baruch ainda ficou mais próximo da casa de onde eu estou e ela foi ao portão. E eu escutando que ela estava latindo lá e o Baruch latindo mais próximo. Ela estava lá e o Baruch não foi lá, ela já estava lá. Quando eu saí lá fora, eu percebi que era um latido diferente. Eu consigo discernir como é um latido em relação a um gato, a outro dog, a um vizinho e pessoas estranhas. E eu percebi que era um latido que poderia ser alguém que não é daqui, estando aqui dentro do condomínio. Quando eu saí lá fora, tinha uma pessoa que não é daqui. Diz que estava procurando como que um aluguel e etc. Eu até enviei no grupo aqui por segurança. A dog foi lá já fazer a guarda e a proteção e alertar sobre um possível perigo. A dog reconheceu que aquela pessoa ali não é aqui do convívio. Porque o portão ali dá para ver quem passa e quem não passa, que é provisório. Que eu prefiro um portão totalmente fechado. Mas ela percebeu que era uma pessoa de fora. E o comportamento da pessoa também. E o Baruch ficou mais na observação. E o Baruch ele não é um dog de ficar latindo muito. Ele é um dog mais de chegar e combater. Mas ele também dá alerta. O dog ele compreendeu que era uma pessoa, entre aspas, que não era para estar ali. Que não é daqui do convívio. Meus dogs geralmente são muito tranquilos. De não perturbar vizinho, de não perturbar as pessoas latindo sem necessidade. Tem dog que late sem necessidade. Todos esses aspectos é sobrevivência. O alerta, a guarda, a proteção. Agora, se o dog não tem aspecto dentro do que está sendo falado aqui, apenas por uma aparência, para mim, pelo que eu entendo, e a maioria de pessoas que trabalham com dog, principalmente adestradores, para eles também não serve. Porque tem conhecimento sobre o assunto. Quando a pessoa não tem conhecimento, a pessoa leva qualquer coisa. Seja na área até sentimental. E tudo mais, não tem conhecimento. A pessoa não tem discernimento do que é bom e do que é ruim. Agora a pessoa quando tem conhecimento de um assunto, ela consegue selecionar o que é bom e o que é ruim. É isso que está sendo transmitido através desse conteúdo a respeito da raça box e sua essência no manejo de guarda e proteção. Falando, ela não é brincadeira não. Os
dois se juntam em cima dela, mas ela coloca ordem na casa. Ai, mexi com ela. É. Ela é muito linda. Aqui é boxer. Aqui é dog boxer. Na essência. Essa é a interatividade deles aqui. Decidindo aí a liderança. E há quem diga que o preço que eu estou pedindo é salgado. Salgado é você pagar caro num dog que é para fazer guarda e proteção e não faz. Aí é salgado. Mas aqui... É, garoto. Ela é mais reservada. Percebe que ela é mais na dela. Ó. Desse modelo. Ó. Ela... Psst, atenção. Bom. Isso, garoto. Ela é mais na dela. Vai começar aí a cachorrada. Atenção! Muito bem. Muito bem.